Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, chegamos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo você, amigo ou amiga que nos assiste por meio da TV Araçuaí. Está no ar nosso programa Iluminar. Toda segunda-feira, nosso encontro semanal. Levamos até você a palavra de Deus, a luz do Evangelho, uma mensagem de vida, uma mensagem para, de fato, fazer brilhar a luz de Deus na sua vida. É sempre uma alegria ter você. Muito obrigado pela sua presença. Já deixamos o nosso abraço. Meus irmãos, minhas irmãs, por que nós podemos também ser chamados de discípulos de Jesus? E podemos também nos questionar o que é ser discípulo de alguém e aqui de modo especial o que é ser discípulo de Jesus. Este é o tema que nós vamos falar hoje, discípulos de Jesus. E unindo a expressão discípulo, nós colocamos sempre a expressão missionário, porque o discípulo, ele é sempre ou deve ser sempre missionário. Nós já fizemos aqui programa falando sobre a missionariedade da igreja. Somos todos discípulos e por isso também missionários de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre nossa realidade. A vida humana, ela se faz assim entre luzes e sombras. Isto é o caminho da nossa vida. Por vezes nós passamos por iluminações grandiosas na nossa vida, mas também perpassamos experiências de trevas, experiências de sombra, ou como já falamos, experiências de penumbra na nossa vida. São os passos. É assim que a vida se faz. E como Tomé perguntou a Jesus, a pergunta de Tomé feita a Jesus, ela é muito central. Tomé pergunta a Jesus, como nós saberemos o caminho? Jesus falando que o caminho que leva ao Pai, Tomé diz, mostra-nos o Pai, e ele ainda vai dizer outra vez, como é que nós saberemos o caminho? Este é o grande questionamento da nossa vida. Qual caminho seguir para encontrar a felicidade? Ou qual caminho seguir para andar nos passos de Deus? A resposta, apesar de já termos passado aí quase 2000 anos daquela dada por Jesus a Tomé, a resposta para nós homens de hoje continua sendo a mesma. Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 expressões fortes que Jesus se identifica, ele se coloca como aquele que é o caminho que conduz a Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus.
Importa aqui para nós, neste programa de hoje, a primeira expressão utilizada por Jesus: eu sou o caminho. Para que serve, então, um caminho, meus irmãos, minhas irmãs? O caminho serve para seguir por ele. E seguindo por um caminho, nós sairemos de um destino e chegaremos até outro. O caminho serve para encontrar um fim na nossa vida. Jesus se coloca, então, como o caminho. E é muito claro a mensagem do Evangelho, onde ele se coloca o caminho entre nós até o Pai. Ele é aquele que vai nos conduzir, cujo fim é a vida do Pai. Por isso, nós dizemos que somos seguidores e seguidoras de Jesus, porque ele é o caminho. E aqui tem a dupla ação de Jesus. Ele é o caminho, nós podemos seguir por ele, isto é, pelo seu modo de vida, pelo seu exemplo de vida, por aquilo que ele nos pede, pelo seu ensinamento, mas nós seguimos também com ele. Ele é o companheiro da estrada. Ele é o companheiro que não nos abandona, que não nos deixa caminhar sozinhos. Ele percorre também a jornada conosco. Caminhantes, podemos dizer que somos. Esta é uma expressão forte no itinerário bíblico. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a expressão caminho, a expressão andar, estar a caminho, ela é muito forte. Jesus viveu o seu ministério a caminho, andando de Belém, ou melhor, de Nazaré até Jerusalém. E assim por tantos outros caminhos que ele trilhou. Nós também somos convidados a entrar neste caminho que é Jesus e percorrê-lo ao lado dele. Assim nós nos tornamos, então, seguidores de Jesus. E seguidores de Jesus, nós nos tornamos, então, seus discípulos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta. Nosso programa Iluminar. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911.
No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1.000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Estamos de volta com o nosso programa Iluminar, desta segunda-feira, dia 6 de novembro. Alegria ter a sua companhia. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa passagem da manhã para a tarde, neste horário especial onde muitas pessoas estão aí em casa, no seu tempo de almoço, ou estando com a família, fazendo a refeição, ou naquele descanso após a refeição. É neste momento que nós estamos aí entrando no seu lar, na sua casa, levando esta mensagem de vida e de luz. Nosso programa semanal, programa Iluminar. Meus irmãos, minhas irmãs, ao falarmos de caminho, uma imagem bíblica pode nos ajudar muito. Recordemos lá a experiência dos discípulos de Emaús. Aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Jerusalém até o povoado de Emaús. Ali nós podemos compreender isso. Jesus se faz caminho e companheiro. O próprio Jesus se coloca no meio dos 2 discípulos caminhantes, tristonhos, e ali acontece a experiência do discípulo. Jesus nos fala da nossa vida, fala sobretudo da vida dele. Jesus nos alimenta então com essa palavra, a palavra que aquece o coração, que faz arder o coração, a palavra que é a vida. Mas ele nos alimenta também com o pão. Ali ao redor da mesa, o pão é partilhado. Ao mesmo tempo, é nesta caminhada, caminhando com Jesus pelo caminho que é ele mesmo, é que também nossos olhos são abertos. E por último, a expressão maior. Somos convidados a voltar, a anunciar o nosso encontro com Jesus. Esta passagem que nós conhecemos como discípulos de Emaús ilumina bastante para nós a experiência do discípulo. O discípulo é esse, que está no caminho com Jesus e ao final ele está disposto a anunciar, ele está disposto a ir, a enfrentar as dificuldades da missão. Meus irmãos, minhas irmãs, se o nosso tema é discípulo de Jesus, nós podemos recordar uma coisa. O próprio Jesus é o primeiro enviado. Ele é aquele que Deus envia para vir até nós. Deus envia o seu próprio Filho que vem ao nosso encontro, ao encontro de nossa humanidade. Vamos então aqui recordar um pouco os passos de Jesus, também o caminho que ele percorreu na sua vida. Os evangelhos e a tradição da igreja vão nos dizer: Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, conforme temos lá no capítulo 1 de Lucas. O Espírito Santo descerá sobre ti, diz o anjo a Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Muito bem. Jesus, então, concebido pela força e ação do Espírito Santo, ele nasce de uma mulher, Maria, a jovem de Nazaré. Jesus nasce de uma mulher e tem como pai adotivo um homem, José. Pouco se sabe da infância de Jesus. O Evangelho de São Mateus vai dizer ali alguma coisa, São Lucas vai falar também do nascimento, mas não nos interessa tanto os primeiros anos de vida de Jesus. Mas o Evangelho, ou todos os Evangelhos, eles dão um salto. Eles vão direto a um ponto central, o início do ministério de Jesus, que conforme nos diz os estudiosos, se dá ali quando Jesus tinha cerca de 30 anos, um pouco mais adiante dos 30 anos, Jesus começa o seu ministério, isso é, Jesus sai a anunciar,
a mensagem que foi dada a ele para ser transmitida a nós, homens e mulheres. E o início do ministério de Jesus é marcado pelo seu batismo. Jesus é batizado por João nas águas do Rio Jordão. E ali se dá o impulso. Ali se dá, então, o pontapé inicial da sua missão. Por que nós fizemos essa recordação? Para chegar a um ponto muito importante. Já no início do seu ministério, da sua pregação, Jesus reúne por meio do convite. Ele chama homens e também mulheres, mas de modo especial homens, para segui-lo. Isto é, Jesus chama discípulos para si. Vamos fazer uma seguinte experiência. Vamos recordar que já havia uma tradição, o mestre tinha discípulos. Todo mestre tem discípulos. Todo homem sábio tem aqueles que estão aprendendo com ele. E o que é então o discípulo? É o seguidor, ou numa linguagem mais nossa, é o aluno. O discípulo é o aluno, é o aprendiz. Aquele que está ali próximo do mestre para aprender dele. E de regra geral, acontecia da seguinte maneira. O discípulo escolhia o mestre. O jovem escolhia entre tantos mestres sábios do seu tempo, um que ele seguiria. Jesus inverte. Jesus não é escolhido, mas ele escolhe. Ele escolhe e chama. Conforme o próprio Evangelho de João nos diz, Jesus nos apresenta a seguinte frase: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e que o vosso fruto, e que produzais frutos. Que bonita a expressão. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Jesus inverte a regra, vamos dizer assim, do mestrado. Ele, mestre, convida os seus discípulos. E escolhe para quê? Ele escolhe, e o Evangelho de Marcos deixa muito claro a missão do discípulo. O próprio Jesus vai nos dizer, ele escolhe homens e os chama de discípulos, para quê? Para que eles estivessem com ele e para que o próprio Jesus os enviasse a pregar. Aqui duas expressões fortes, estar com Jesus e ser enviado por ele. A missão do discípulo é essa, estar próximo de Jesus e também ser enviado por ele. Nós vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta com o nosso terceiro bloco, programa Iluminar. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo o melhor para lhe atender. Na Ciclo Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos, fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos.
toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. De volta na sua telinha, nosso programa Iluminar desta segunda-feira, dia 6 de novembro. Meus irmãos, minhas irmãs, a luz de Deus, ela insiste em se fazer presente nos nossos passos. Se nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, de alguma forma nós seremos iluminados. É claro que há alguns espaços em nossa vida que às vezes nós resistimos em deixar a luz de Deus adentrar. E é talvez aí que ela mais necessite habitar. Onde habita a luz de Deus, os desafios eles vão sendo superados. A missão, apesar de árdua, ela se torna prazerosa. A vida, apesar de difícil, ela ganha o seu sentido. Ela ganha tons de alegria, ela ganha tons de realização. É a luz de Deus mostrando para nós o quanto nós necessitamos dessa presença amiga de Deus. Nós terminamos o segundo bloco falando sobre a missão do discípulo, estar com Jesus e ser enviado por Ele. Quando nós falamos de estar com Jesus, nós podemos lembrar da comparação que o próprio Jesus faz no Evangelho de São João, da videira. Estar com Jesus é como a videira, onde nós somos os ramos que precisamos estar unidos a Ele para que possamos produzir o fruto bom. Estar unido a Jesus. Jesus vai transformar esta linguagem da união na linguagem da amizade. Por isso ele vai chamar os seus discípulos de amigos. Ele próprio vai dizer também no Evangelho de São João, já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que conheci, o que sei de meu Pai. O discípulo é o amigo de Jesus, é aquele próximo, é aquele que faz parte do círculo de amizade de Jesus. Mas como se forma o discípulo? Vamos olhar lá para a experiência de Jesus. Vamos voltar-nos para ele. Em primeiro lugar, o discípulo se forma por duas experiências. A primeira é a escuta e a segunda é o olhar. O discípulo se forma na escuta e no olhar. Escutar o mestre, escutar o seu professor, podemos assim dizer, numa linguagem mais dos nossos tempos, mas também ver a ação do mestre, enxergar aquilo que ele faz e guardar as palavras e guardar os gestos, memorizar as palavras e os gestos. Os primeiros cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho, para se falar daquele grupo que professava a fé em Deus e acreditava na ressurreição de Jesus, as pessoas diziam, os seguidores do caminho. E como Jesus se identifica como o caminho, nós podemos dizer, eles eram chamados de os seguidores do próprio Jesus. Jesus se diz o caminho a ser seguido. O discípulo ele tem necessariamente que aprender, ele tem que se formar. Por isso nós insistimos muito em formação. Por isso nosso programa Iluminar, além de levar até você uma reflexão no campo da espiritualidade, leva também conteúdo formativo, porque nós precisamos. O verdadeiro discípulo, se assim nós quisermos ser, ele precisa ser então moldado, como o barro precisa ser moldado pela mão do artista, do oleiro, também nós precisamos nos deixar ser moldado por Deus. Assim nós nos tornamos discípulos de Jesus. O Jesus, ele nos traz ainda uma novidade maior, porque ele vai dizer, quem então me escuta, isso é, quem se coloca no caminho do discipulado meu,
se torna não um desconhecido, mas se torna membro da minha família. Quem escuta a minha palavra e a põe em prática nos dias de Jesus é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, isso é, para dizer, faz parte da minha família, é gente de casa, podemos assim dizer, numa expressão popular, é gente ali do nosso lar. Então, para Jesus, ser discípulo é ser família. E uma característica própria de família, mesmo que tenhamos diferenças, mas a família, ela guarda uma certa semelhança. Se não for uma semelhança física, pode ser uma semelhança psicológica, um modo de se comportar. Por que eu digo isso? Porque então ser discípulo de Jesus é de alguma forma querer se parecer com ele, assemelhar-se, ser mais parecido ou imitador de Cristo. Isso também é ser discípulo dele, imitar a Jesus. E aqui uma pergunta para a nossa reflexão. O que em mim que me considero discípulo, seguidor de Jesus? E pelo batismo todos nós somos discípulos dele. O batismo nos coloca no caminho dele, na escola de Jesus. Então, pelo batismo todos somos discípulos. O que em mim se parece com ele? Seja no modo de se comportar, seja na atitude diante das pessoas, o que se é mais próximo, mais parecido com o Mestre Jesus. O documento de Aparecida, que por sinal trata muito dessa temática, discípulos missionários de Jesus, ele nos diz que para ser e estar mais parecido com o Mestre, e aqui o Mestre Jesus, o Mestre de Nazaré, é preciso assumir a centralidade do amor. Não se pode parecer com Jesus sem viver na sua vida profundas experiências de amor a Deus e de amor ao próximo. Este é o coração da mensagem de Jesus e é o coração de Jesus. Nesse coração está repleto o desejo de amar a todos os homens e a todas as mulheres. Sem essa experiência na nossa vida, dificilmente nós seremos discípulos dele. E ele mesmo nos diz no Evangelho de São João: as pessoas saberão que vós sois meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Jesus não diz que nós saberemos quem é discípulo dele por meio daquilo que traz estampado, né, como correntinha, porque traz um crucifixo no pescoço. Ele nos diz: eu sei que vocês serão verdadeiramente discípulos meus se vocês se amarem uns aos outros. Este é o coração do discipulado, viver a experiência do amor de Deus, do amor aos irmãos e às irmãs. Muito bem, o tempo está passando rápido, o nosso programa já está adiantado, nós vamos para o intervalo, mas você não saia daí, já já estamos de volta para o nosso quarto bloco. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil.
Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Já estamos de volta com o nosso programa Iluminar. Agora o nosso 4º bloco, essa segunda-feira, dia 6 de novembro. Meus irmãos e minhas irmãs, quero desde já também recordar aquelas pessoas que nos assistem sempre por meio da internet. Muita gente chega para mim e diz, olha, eu acompanho a TV Araçuaí pela internet. Moro em outra cidade, mas sempre que posso vou lá na página, no YouTube e assisto. Que coisa boa, muito obrigado. Continue acompanhando toda a nossa programação. Ela é feita de maneira muito especial para você. De modo especial para você, araçuaiense, e aquelas pessoas que pelo Brasil ou mundo afora nos assistem por meio da internet. Meu abraço a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos falando dos discípulos de Jesus. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Já falamos sobre a natureza do discípulo. Para que serve o discípulo? Estar com Jesus e ser enviado por Ele. Então, Jesus, Ele forma o discípulo para colocá-lo também numa missão. Dar a ele também uma função. Enviá-lo para espalhar a mensagem do Mestre. Por isso, o documento de Aparecida nos fala de discípulos missionários. Não faz sentido ser discípulo se for para guardar o ensinamento para si mesmo. Mas se, ao ser discípulo, você se torna também missionário. Você espalha, você leva, você multiplica a mensagem do seu mestre para as pessoas. Os evangelhos, então, vão mostrar Jesus enviando os seus discípulos. Eu gosto muito do Evangelho de São Lucas porque, por 2 vezes, ele vai apresentar Jesus nessa experiência de enviar. Envia primeiro os 12, aquele grupo dos discípulos que Jesus escolheu para chamar de apóstolos. Aqui eu vou aproveitar para fazer uma diferenciação. Os discípulos de Jesus eram muitos. Os evangelhos às vezes nos falam de 72, ou então uma multidão. Toda aquela multidão era discípula de Jesus, seguidores dele, que escutavam sua palavra, que aprendiam da sua mensagem. Mas Jesus escolheu entre todos os discípulos 12 e os enviou como apóstolos. Aqui está. A palavra apóstolo significa exatamente enviado. Jesus escolhe os apóstolos, são aqueles que estão mais próximos, que estão ali dia e noite com ele, fazem tudo o que ele faz. Então, ele faz esse convite, ide à minha frente, anunciem, preguem, curem, isto é, os discípulos vai para fazer o mesmo que Jesus fez. Primeiro, anunciar o reino de Deus. Jesus fez isso de maneira exemplar. O discípulo vai falar do reino de Deus. Curar, ensinar, corrigir, abençoar e levar a paz. Todas as ações realizadas por Jesus que agora o discípulo é convidado a fazer, a repetir. Anunciar o reino de Deus,
a todos os povos e nações. Essa é a vontade de Jesus para os seus discípulos. A missão é dele. Ele é que foi enviado para o Pai para nos fazer conhecer o reino dele. Mas nós somos convidados a participar da sua missão. Muito importante isso aqui, porque a missão nunca é nossa. A missão nunca é nossa. Ela é de Jesus e nós dividimos, nós compartilhamos, nós fazemos a nossa parte na missão dele, participando. Aqui a expressão bonita. Estamos entrando na missão que é dele. E o que é que nós levamos? Nós levamos como missionários, como discípulos missionários, a nossa experiência após estar com Jesus. A experiência de quem o conhece, de quem se encontrou com ele. Isso que é mais importante. Ao falar para as pessoas, temos que falar da experiência que nós fizemos com ele. O que está bonito? Porque quando se fala da experiência feita por si mesmo, você consegue chegar até o coração das pessoas. Vamos recordar aqui o texto da Samaritana, no capítulo 4 de São João, do Evangelho de São João. A Samaritana se encontra com Jesus, aquele diálogo, primeiro são desconhecidos, ela com aquele olhar de mulher e de samaritana, Jesus com o olhar de mestre, mas um olhar compassivo. Há ali o encontro, o diálogo. Ela reconhece Jesus como o Messias e ela vai até o povoado e diz: vinde vocês também conhecer este homem que eu conheci. Ele me falou tantas coisas, falou tudo sobre mim. É isso mesmo, é de convidar o outro a fazer a experiência que eu mesmo fiz. A exemplo da Samaritana. O discípulo apaixonado pelo mestre, ele não se cala diante da sua mensagem. Eu me recordo aqui, no meu tempo lá de estudante, do ensino médio ou até do ensino fundamental. Quando a gente encontrava um bom professor, aquele professor que nós gostávamos, a gente falava dele para as pessoas. Nas nossas rodas de conversa, a gente dizia: o meu professor disse isso, disse aquilo. É isso mesmo a relação do discípulo com o mestre. É não se calar, é ter prazer de dizer para as pessoas as coisas boas que o seu mestre diz a você. A fazer chegar até o outro o conhecimento e a experiência que chega até nós. Hoje, a voz, o convite a ter discípulos é feito através de nós. Nós somos os discípulos e também aqueles que convidam a seguir Jesus, a entrar neste caminho dele. E quem conduz o discípulo? O discípulo é conduzido pela força do Espírito Santo. Senão a missão se torna nossa, mas ela não é nossa, ela é do próprio Jesus. E também Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, o verdadeiro discípulo, ele é impulsionado, levado, conduzido pela graça do Espírito Santo. Nós vamos para o nosso intervalo. Estando de volta, nós vamos meditar a palavra de Deus neste dia e rezarmos juntos. Não saia daí. Você já parou para pensar na importância de um professor na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural e coloque sua ideia no papel. O autor da melhor redação ganhará R$300, mais R$500 que serão distribuídos entre os professores da sua escola. Liquigás, o Papaléguas. Nós acreditamos na força do professor. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação 3731 1540.
Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. 1 em 3 brasileiras é vítima de violência. Não é só agredir e bater que são formas de agressão. Humilhar, xingar e diminuir a autoestima, fazer a mulher achar que está ficando louca, é um ato de violência. Expor a vida íntima, sacudir e apertar os braços é violência. Forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a gravidez ou obrigá-la a abortar é violência. Controlar o dinheiro ou reter documentos é uma forma de violência. A violência contra a mulher é crime. E tão grave quanto a violência é a omissão. Denuncie. Estamos de volta com o nosso programa Iluminar. Estamos chegando também ao final, nosso quinto e último bloco. Mas foi muito bom estar com você neste início de tarde de segunda-feira e é a nossa alegria estarmos juntos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua amizade, pela sua participação na programação da TV Araçuaí. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje o Evangelho precisa ser conhecido mais pelas pessoas. Ainda hoje ele precisa ser anunciado, levado até muitos lares, muitas famílias. Jesus continua tendo que ser conhecido e ter que ser amado. Já se passaram quase ou mais de 2000 anos em que ele nasceu entre nós, porém ainda temos uma longa missão a ser realizada. Há muitos que não o amam. Por que não amam? Porque ainda não conhecem a pessoa de Jesus. Por isso, ainda se faz necessário que sejamos discípulos dele, aprendendo dele e sendo enviado para levá-lo às pessoas, fazer com que todos se encantem por ele, pela sua mensagem de vida, pela sua proposta. É claro que neste mundo em que vivemos, é um mundo secularizado que dá pouco espaço para Deus, as pessoas preferem muitas vezes se encantar por outras coisas ou que dão mais lucro, ou que dão mais poder, que dão mais status, que dão um lugar social melhor. Nós continuamos acreditando que o caminho nosso é Jesus. É por ele que nós somos convidados a nos apaixonar a cada dia. O evangelho que nós vamos rezar e meditar hoje é o evangelho do capítulo 10 de São Lucas, versículos 1 a 12. Lucas, capítulo 10, 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O Senhor Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês repousará sobre ele.
senão ela voltará para vocês. Permaneçam nesta mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós refletimos aqui hoje, Jesus envia seus discípulos. A expressão é vão, ide. Ide sem medo, ide com coragem, anunciar o reino de Deus. Entrar pelas casas, entrar pelas ruas, anunciar a verdade. Ide de 2 em 2. Haverão muitos desafios? Haverão sim, mas é preciso a coragem do Mestre. Ele está conosco. Levamos a mensagem dele, a mensagem de paz, a mensagem de vida. É isso que Jesus quer de nós, que após aprender com ele, sejamos então conduzidos pelo Espírito Santo a pregar, a anunciar a sua mensagem. Neste dia de hoje eu quero rezar, neste mês de novembro nós vamos rezar sempre pelos jovens, que Deus possa conduzir e abençoar. No dia de ontem, muitos jovens aí, estudantes, fizeram o Enem, que Deus possa dar tranquilidade para que todos possam ter feito uma boa prova e no próximo domingo também continuarem realizando uma boa prova do Enem. E neste mês de novembro também, nós teremos aqui na nossa região de Araçuaí o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, por isso vamos rezar pelos jovens. Mestre, é do teu exemplo que nos vem a coragem e a fidelidade para prosseguir. Dá-nos coragem, a mesma que tivestes, para subir a Jerusalém, a mesma que te fez assumir até o fim, por amor e com amor. Mestre, que o medo e a covardia não nos impeçam de fazer as coisas por amor ao teu evangelho e aos teus ensinamentos. Mestre Jesus, tua palavra é luz e alento em nossa caminhada. Que não nos falte coragem para abraçá-la e conformar nossa vida a ela. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Meu abraço a todos. Permaneçam sempre no amor de Deus, que a luz dele nunca falte em sua vida, em seu coração. Vamos pedir a bênção dele sobre nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam sempre no amor de Deus, iluminados por ele. Até o nosso próximo encontro.